Seja mais forte do que as circunstâncias que querem te afastar do teu caminho. Eu sei que parece ser fácil falar, na prática as coisas são muito mais difíceis quando se está no dia a dia, em meio às dificuldades, inúmeras coisas afastando o ser humano do seu caminho, mas ele não tem opção. Ele não tem opção. Ou melhor, ele tem apenas uma opção, que é trilhar o seu caminho, seguir o seu caminho, cumprir o seu destino, a sua missão de vida, o propósito da sua existência. O problema é que na nossa época, essa ideia de um propósito, de um objetivo foi esvaziado. As pessoas colocaram no lugar deste propósito espiritual, que é o maior dos propósitos, inúmeros conceitos vazios, como o poder de compra, o consumismo, estar sempre adquirindo novidades, ou a carreira profissional. Não que o ser humano não deva se dedicar à carreira profissional, mas não pode alimentar um amor cego pela carreira profissional, se é que se pode falar de amor neste caso, porque aqueles que têm uma obsessão apenas pela carreira, na verdade não a amam. Na verdade, são pessoas cegas, pessoas vaidosas, pessoas arrogantes, prepotentes, que querem apenas os recursos materiais. Não que os recursos materiais sejam um mal, como eu sempre falo, mas o problema é quando se busca apenas os recursos materiais e se elege os recursos materiais como a coisa mais importante da vida. Então, os valores são invertidos e pervertidos e o ser humano não dispõe mais de referências para utilizar os recursos naturais. E somente quem tem um propósito, os recursos econômicos, né? Então, apenas quem tem um propósito nessa vida é que pode fazer um uso correto dos seus recursos econômicos, da sua arrecadação mensal, diária, ou seja, qual for. Tendo um propósito na vida, o ser humano utiliza tudo corretamente. Consegue levar uma vida equilibrada, priorizando, acima de tudo, a espiritualidade, mas mantendo em harmonia também as suas necessidades materiais. Então, assim tudo acaba se equilibrando, tudo acaba tendo uma função digna na vida do ser humano. O problema é quando uma indignidade se estabelece na vida do ser humano, porque ele se torna promíscuo, ele se vende pelas coisas, ele se vende para as coisas. Em vez de usar as coisas, se torna um escravo das coisas, porque não dispõe mais de um propósito, de um objetivo de vida. E daí afunda em meio a esta busca efêmera apenas pelas coisas, que é o que caracteriza o materialismo. O problema não é a matéria, mas sim o materialismo, porque o materialismo é resultante desta busca doentia pelas coisas sem uma referência, sem um propósito, sem uma orientação espiritual. Então, o ser humano não pode deixar que coisa alguma o afaste do seu caminho, do seu destino. Esta é a coisa mais importante que o ser humano tem a fazer nessa vida. E quando eu falo do caminho de alguém, é o caminho espiritual, é a caminhada espiritual, é o autoconhecimento, o desenvolvimento interior do ser humano, a lapidação do seu núcleo interno, que é o espírito. O propósito maior da vida de alguém é manter o espírito vigilante e atuante, porque onde o espírito está atuante dentro do ser humano, ele faz uma utilização correta da mente, a utiliza como um instrumento de forma adequada e consegue perceber a vida na sua dimensão amplificada, numa dimensão dilatada, porque o espírito ele confere uma dilatação da visão, da percepção, da sensibilidade.
do senso ético, do caráter, da decência e da dignidade. Onde o espírito está no controle da situação, o ser humano sempre continuará expandindo a sua percepção. Mas onde o espírito encolhe dentro do ser humano por causa da falta de movimento do espírito, a percepção da vida também vai se restringindo. A sensibilidade espiritual vai adormecendo. E daí o que sobra é fazer o que todo mundo faz, ou seja, abandonar o seu real e verdadeiro caminho e virar um animal de rebanho, seguindo junto com os demais, buscando apenas as coisas, apenas os prazeres, apenas as posses, apenas a ostentação, a vaidade, a prepotência e a arrogância. Então a maioria esmagadora da humanidade não trilha o seu caminho. Os seres humanos se vendem por muito pouco. Os seres humanos abrem mão da sua verdadeira espiritualidade por questões passageiras, efêmeras, fúteis, prazeres ridículos que não agregam e não acrescentam nada à vida de alguém. E tudo isso acaba sendo aceito, tudo isso acaba sendo praticado e encarado como um objetivo, como um propósito, porque dentro de si os seres humanos, em sua maioria esmagadora, estão adormecidos, sem a sensibilidade espiritual necessária para expandir a visão e compreender as coisas como elas são e utilizá-las corretamente, porque as coisas somente podem ser utilizadas corretamente quando se tem o espírito desperto e atuante dentro de si. Então nada pode afastar o ser humano do seu caminho, nada deveria afastá-lo. Infelizmente a maioria das pessoas se afasta do seu caminho por coisas inúteis, prazeres passageiros, a ostentação, os vícios, a vaidade, coisas que são deste mundo apenas, coisas que ficam para trás quando o ser humano desencarna. Mas o que acontece nesse caso? Não ocorre um desenvolvimento espiritual, justamente o contrário, um retrocesso espiritual. A humanidade vem retrocedendo espiritualmente, porque enterrou o talento, como já disse Cristo, há 2000 anos. Esta parábola dos talentos, ela explica justamente esta questão da vida interior do ser humano, como ele precisa lapidar constantemente a sua riqueza interior, para dispor da visão necessária para poder enxergar, porque somente quem enxerga é que pode trilhar o seu caminho. Se as pessoas saem do seu caminho tão facilmente, é porque deixaram de enxergar, já não conseguem mais olhar para além do próprio umbigo, para além das vaidades da mente humana. Alguém somente pode transcender essas questões mais imediatas e fúteis se tem dentro de si um espírito atuante, uma intuição vigilante. É aí que está o verdadeiro olhar, a percepção, a sensibilidade para poder trilhar o seu caminho, porque para trilhar o seu caminho, o ser humano precisa deste sexto sentido, destes pressentimentos, destas intuições. Para trilhar o seu caminho, faz-se necessário esta sensibilidade interior, que vai orientando o ser humano. Mas para ouvir dentro de si, precisa valorizar essas questões espirituais, precisa praticá-las, precisa ter calma, momentos de silêncio consigo mesmo, precisa se desprender das coisas fúteis, de pessoas que não agregam nada. Para encontrar o seu caminho e trilhá-lo, faz-se necessário cultivar com seriedade essa vida interior, algo que a maioria esmagadora da humanidade desaprendeu porque se apegou a inúmeras externalidades, futilidades.
coisas que não fazem parte do ser da pessoa. Então, o ser humano se perde, se afasta do seu caminho, porque passa a adorar, a cultivar coisas que não têm nada a ver com o seu ser. E estas coisas que não têm nada a ver com o seu ser é que o puxam para baixo, o prendem as questões mais grosseiras da vida. O ser humano se torna uma criatura presa à materialidade mais grosseira, porque permite o atrofiamento do seu espírito. E de lá por diante é a decadência que se estabelece. O ser humano vai decaindo cada vez mais, se afastando cada vez mais do seu caminho, porque não consegue enxergar, sentir, intuir aquilo que é importante. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!